Olá, eu sou o pastor Jefferson Hilário. Eu estou gravando uma série de vídeos com assuntos que foram sugeridos numa enquete que eu fiz. Hoje eu vou falar sobre a volta de Jesus, assunto sugerido pelo meu amigo Alan Bernie. E eu vou começar aqui com o texto de 2 Timóteo 4:8, onde Paulo, que está à beira de deixar esta vida, está falando com Timóteo e ele fala algumas coisas importantes aqui. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ora, esse tema ele é bastante interessante e ele está dentro de um contexto de toda a esperança da igreja. A volta de Jesus ela é certa e é eminente. E nós precisamos discernir, como o próprio Jesus disse, nós precisamos discernir os tempos e precisamos discernir os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Como eu disse, a volta de Jesus é certa e é eminente. Mas, acima de tudo, nós precisamos viver sob a expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela inaugura a eternidade para nós. É evidente que a eternidade já existe, mas a volta de Jesus vai inaugurar a eternidade para nós. E esta expectativa é que nós precisamos ter. A expectativa que é gerada pelo próprio Deus no coração humano, no nosso coração. A expectativa da vida eterna. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, é um verso muito interessante, porque diz assim: diz o próprio Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Quer a pessoa creia em Deus ou não, ela tem uma expectativa de longevidade, ela tem uma expectativa de vida eterna e busca por todos os meios que ela conhece para então desfrutar desta vida eterna ou dessa vida longínqua. Mas acontece que a Bíblia deixa muito claro que a vida eterna está em Cristo. Então, se amamos a Deus e amamos a Jesus, isso implica no exame do nosso próprio coração de uma forma constante e também de um exame da nossa própria vida. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia? A nossa vida, ela deve refletir a fé que nós confessamos. E nós precisamos manter a nossa fé viva e ativa para até a volta de Jesus. Paulo, no final da sua vida, ele está declarando aqui para Timóteo saber que há algo reservado para ele, e isso produzia alegria no coração de Paulo. No relato aqui de Paulo para Timóteo, Paulo não está triste, não está cabisbaixo, ele não está lamentando porque ele está morrendo. Não é isso, não é lamento, não é tristeza. Paulo está feliz porque finalmente ele estaria em casa, finalmente ele estaria desfrutando da eternidade ao lado de Cristo, que ele tanto amava. Não era um alívio para se livrar deste mundo e das dores deste mundo. É um júbilo que está no coração de Paulo. Um júbilo pela eternidade da presença do próprio Deus. Essa alegria incontida em seu coração se completa com a expectativa e, na verdade, com a consciência de que ele será coroado com a completa imputação da justiça de Cristo. Ou seja, ele receberia a salvação completa e nada mais o separaria da presença de Jesus Cristo. Mas Paulo inclui algo que nos encoraja. Ele diz que esta coroa que ele estava prestes a receber, a coroa da justiça, também está reservada a todos aqueles que amam e esperam a vinda de Cristo com a mesma expectativa, a expectativa de encontrá-lo. Me parece que Paulo se alegra também com a certeza de que ele não desfrutará disso sozinho. Isso me fez lembrar do salmista que no Salmo 122, verso 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, Davi aqui, ele tinha prazer de estar na casa de Deus, ele tinha prazer de adorar ao Senhor, ele tinha prazer de estar diante do Senhor e cantar os seus louvores
e apresentar ali os sacrifícios, mas quando ele tinha a companhia de outras pessoas que também iam para a casa de Deus para adorar ao Senhor, a alegria de Davi se multiplicava. E me parece que Paulo está expressando algo semelhante a isso. Quando ele sabia que estava indo para a eternidade, ele sabia que estava para se encontrar com Jesus, mas ele se alegrava, ou a sua alegria se multiplicava por saber que outros também desfrutariam dessa eternidade, que ele não estaria sozinho, que outros irmãos também estariam desfrutando da eternidade. Por isso, esta expressão é como uma exortação para que nós nos preocupemos mais com o nosso relacionamento com Cristo do que com as coisas deste mundo. O que Paulo relata aqui é uma exortação para que nós continuemos amando, desejando a Jesus e a sua vinda. É uma exortação para pautarmos toda a nossa vida e conduta com a expectativa da volta de Jesus. E eu quero finalizar aqui com 2 textos de Apocalipse. Um de Apocalipse capítulo 1, verso 8, em que Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É uma promessa de Deus. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Jesus está na iminência da sua volta e nós temos que viver nessa expectativa, na expectativa da volta de Jesus. E porque temos essa expectativa da volta de Jesus, nós pautamos a nossa vida, a nossa conduta diária nessa expectativa de que a qualquer momento Ele virá para nos buscar. E o último verso que eu quero ler, ou os últimos versos que eu quero ler, está em Apocalipse 22, a partir do verso 12, que diz assim: e eis que venho sem demora. Jesus está dizendo, ele vem sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Jesus é a porta. Verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ora, esse verso 17, ele é um verso central para aqueles que esperam a volta de Jesus. Porque o texto diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Isso significa que para nós percebermos, entendermos e vermos a volta de Jesus, nós precisamos do Espírito. Não é a igreja que simplesmente diz, vem, e aí Jesus vem. Não, é o Espírito que diz, vem. E a igreja cheia do Espírito Santo, conduzida e vivendo sob a sua direção, ao ouvir o Espírito Santo, ao ouvir a indicação, a direção do Espírito Santo, que é a hora da vinda de Jesus, então junto com o Espírito Santo, a igreja que é dirigida por Ele, clama também, vem Senhor, então o Senhor virá. Eu quero deixar esta palavra, esta meditação com você. Jesus está voltando. E nós precisamos viver na expectativa da volta de Jesus. Tudo em nós deve girar em torno da volta de Jesus. Você deve tratar as pessoas com a expectativa da volta de Jesus. Você deve orar com a expectativa da volta de Jesus. Você deve ler a Bíblia com a expectativa da volta de Jesus. Você tem que pregar o Evangelho com a expectativa da volta de Jesus. Você tem que cuidar da sua família com a expectativa da volta de Jesus. Você tem que trabalhar com a expectativa da volta de Jesus. Você tem que estudar com a expectativa da volta de Jesus. Você tem que ir dormir com a expectativa da volta de Jesus. Porque Ele virá. E Ele virá sem demora. Que o Senhor te abençoe. E que possamos nos encontrar com Cristo nas nuvens e lá na eternidade recebermos também a imputação da justiça que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário.